Então, quando a gente vai falar sobre âncoras, né, são peças de ferro, o aço, que tem por finalidade manter a embarcação fundeada. Isto desde a antiguidade, né? Então, por isso que eu coloquei ali âncoras romanas, dos vikings, né? Âncora que desde há muito tempo que se tem a mesma finalidade, né? As âncoras, elas estão relacionadas ao peso, né, da embarcação, né? Então, quando falamos de peso, estamos falando de deslocamento do barco, certo? Lembra? E usa mais ou menos uma relação de 1 quilo de peso, para cada tonelada de deslocamento, 1 quilo de peso de âncora. Isto quando se trata de navios, né? Em embarcações pequenas, né, são 5 a 7 quilos, barcos, por exemplo, de 30 pés, né? Aí já vão. Existe uma tabela, né, que eu sempre esqueço de colocar, do peso da âncora em relação ao tamanho do barco, né? Em relação ao tamanho, e por aí você vai ter o peso do barco, certo? Às vezes vão os barcos do mesmo tamanho, eles vão ter um peso maior, outros um peso menor, dependendo do material de construção, né? Então, é mais relacionado ao peso, certo? É, Aí eu tenho que ir atrás dessa tabelinha e coloco ela como anexo, né? Porque é importante saber para que peso de embarcação, né? De acordo com o tamanho, o peso da âncora, certo? Nós chamamos de amarra a corrente, o cabo que liga a âncora à embarcação. Isso se chama amarra, né? Normalmente, essa amarra, ela vai ser uma composição de corrente e cabo, né? Dependendo do tamanho da embarcação. Se a embarcação for um pouco maior, aí não usa mais cabo, somente corrente, né? A corrente sempre é melhor, porque ela tem mais elasticidade, né? Que o cabo, certo? Pelos elos, né? Eles se juntam, e quando existe um movimento de uma onda, né? Um cabo, ele dá um tranco, da corrente ela amortece melhor, certo? E quando a amarra é composta com cabo, né? Esse cabo normalmente é de nylon seda, é o material, né? Nylon seda. E aí é feito um trabalho de marinharia, né? De juntar o cabo de nylon com a corrente, né? Então vai ser feita uma alça no cabo, com uma sapatilha, né? Com uma proteção do cabo, e que vai se conectar numa manilha que vai conectar a corrente, certo? Daí também essa ponta do cabo vai conectar a âncora, certo? Bom, então isso chamamos de amarra, né? Em inglês chama de anchor chain, né? No mesmo que seja com cabo, ele chama de anchor chain, porque sempre vai ter um pedaço de corrente. A corrente é muito importante para manter a âncora no fundo, entende? Então, mesmo que vocês tenham um bote, um barco pequeno, coloca aí 1 metro, 2 metros de corrente, ele já vai ser suficiente para segurar a âncora no fundo. Então, isso fica melhor a eficiência da âncora, certo? Bom, temos alguns tipos de âncoras, né? Almirantado seria uma âncora mais clássicas, né? Que tem as suas partes anete, cepo seria essa peça aqui que não permite que a âncora gire, né? Depois que ela unha, ela vai se fixar aí, mantendo a âncora na posição. Temos a haste, as unhas, a pata, né? A cruz e o braço, certo? Então, a unha, por isso que fala, quando a âncora se firma no fundo, diz a âncora unhou, certo? Não a âncora agarrou. A âncora agarrou é que ela está soltando, né? A âncora agarrou, ela está soltando. A âncora unhou, certo? Tá. A âncora mais utilizada no esporte e recreio é essa âncora Danforth, né? Também tem as mesmas partes, né? Anete, pata, unha, haste, cruz, cepo, né?
Nós vamos ver um pouco para frente a instalação de uma boia de arinque. A boia de arinque é uma boia, né, que vai ser conectada aqui na cruz da âncora para servir de localização da âncora, né? Boia de arinque se conecta aqui na cruz, certo? Então, quando a gente lança a amarra, nós temos que lançar uma quantidade que depende da profundidade, certo? Tem uma regrinha ali que nós vamos ver, né, de 3 a 5 vezes a profundidade, mas aí eu preciso ter umas marcas na marra em espaços não necessariamente de 1 metro. A cada 5 metros, né, seriam suficientes, né, para você ter umas marcas, certo? Essas marcas você tem que dar um jeito de pintar com uma tinta que não saia, né, uma tinta que seja mais firme, né, um esmalte, né? E ter as marcas a cada 5 metros para poder você saber a quantidade de amarra que está, né? Na prática, às vezes as pessoas dizem, eu tenho, sei lá, 10 metros de corrente, mais 30 metros de cabo, ou 50 metros de cabo, certo? Então, aí o cara fala, larguei toda a corrente, já foram 10. Mais um pouco de cabo, é mais ou menos 20, pronto. Já se orienta, né? Mas é importante ter essas marcas, né? Para você largar a quantidade de amarra necessária, certo? Tá. Tem alguns tipos, né? Âncora arado, muito usada em veleiros. A âncora vai se medir pela eficiência no tipo de fundo que ela esteja, é, que você jogue a âncora, né? Então, tem a âncora arado, tem a âncora Bruce, né? Utilizada em veleiros também. Essas âncoras cogumelos para fixar balizamentos, né? Tipo, entra ali e não sai nunca mais, né? A âncora patente já é uma âncora de navio, né? A âncora fateixa, ela que movimenta as patas, né? Então, aí ela é indicada para utilizar em um bote inflável, assim, certo? A âncora, ela trabalha como se fosse o efeito de uma picareta, né? Que já trabalhou, que já colocou pelo menos uma picareta no chão, ou uma enxada, né? Você sabe que se você puxa na direção horizontal, né, ela não sai. Mas se você puxa para cima, na direção vertical, aí ela se solta, certo? Então, é assim que a âncora trabalha. Por isso que é importante a corrente que vai manter ela, e qualquer efeito que faça, ela vai sempre puxar horizontal, né? Então, isso que faz o efeito, né? Uma poita, ela é um bloco de pedra, concreto, ferro, né? Onde que é colocado uma corrente e mais um cabo, ou somente corrente, né? Acoplado a um tornel, né? Um giratório, né? E com cabo que vai prender a poita, né? Lembra quando nós já fizemos as manobras práticas, né? A gente tem que pegar a alça da boia e puxar ela até aparecer, seria a emenda com amarra, né? Nesse caso, nesta imagem, não aparece direito, digamos, amarra, mas a gente sabe que é aqui que temos que prender, certo? Numa alça que venha do fundo, tá? Essa seria a segurança na manobra de poita, né? Uma boia de arinque, ela vai prender na cruz, né? E vai servir de posicionamento da âncora. Às vezes, em alguns lugares que você vai fundear, que tem muitas embarcações, né? Aí um fundeia aqui, outro fundeia do lado, não sei o quê, e às vezes elas podem se cruzar, né? Então, aí, se tiver um marinheiro bom e um capitão bom, né? Aí ele pede para fazer uma boia de arinque e colocar uma boia de arinque. Sempre tem que ter cuidado nessa profundidade, né? Porque pode ter o efeito de maré, né? Então, infelizmente, aqui a maré na nossa região, ela não aumenta muito, né? 1 metro, 1,5 metro, né? Para não você correr o risco de pressionar a âncora e soltá-la, né? Pela subida da maré, não? Esse sistema aqui, eu nunca vi, né? Que você tem uma
E aqui também gera toda uma parafernália para você largar. Imagina, você vai largar a âncora, vai largar um outro negócio preso ela, né, que já vai dificultar a, a queda da âncora no fundo, né? Então, digamos que tem que ter uma preparação prévia, né? Quando você vai jogar uma âncora de arinque, para ter o cabo suficiente para não atrapalhar a queda da âncora, certo? Tá. Então, a instalação da âncora, né? Ela normalmente vai estar instalada no bico de pato, que se chama essa ferragem aqui, bico de pato. Vai passar por um rolete, né? Vai estar presa numa manilha, que vai estar presa à corrente ou ao cabo, que vai passar pelo molinete, o guincho. Molinete é quando o eixo é horizontal, dessa forma, molinete, né? Em inglês, capstan, né? E guincho quando o eixo é vertical, né? Aí é windlass e capstan, né? Quando são horizontal e vertical, certo? Bom, aí a corrente vai passar pela coroa de barbotão. Coroa de barbotão é essa coroa que normalmente é desenhada para passar os elos da amarra, né? Tá. E vai para o paiol da amarra, certo? Sempre é necessário você colocar um cabo de segurança preso na âncora e algum outro ponto fixo, pode ser um cunho, né? Ou alguma outra coisa assim, porque o guincho ele pode ser acionado acidentalmente e a âncora ir para o fundo, ir para baixo, né? E normalmente, se você está andando, essa âncora vai parar para trás do seu barco, vai entrar no hélice e aí vai te dar um prejuízo muito grande, certo? Então, esse é um cuidado que tem que ter, de ter um cabo de segurança amarrado aqui na saída da âncora, né? Pode ser naquela manilha, passa um cabinho e prende no cabo, no cunho, né? Tá. Aqui nós temos uma gaiuta, né? Uma tampa de um paiol e vai para o paiol da marra. Aqui no fundo do paiol da marra tem que estar presa o final da marra, né? Dentro do paiol, numa parte fixa da embarcação, certo? Tá. Então, aqui na parte tem que ter cuidado para não embolar, né? Quando ela desce. E aqui no final do paiol, né? Você, se for somente corrente, não é recomendável que você conecte ao final do paiol, né? Porque se você tiver que cortar, que sair com essa amarra, aí você não sai. Ele vai fazer tanta força que não vai ter como soltar essa manilha, certo? Então, aí, ao final, você vai amarrar com um cabo que vai amarrar a corrente, certo? Se tiver que soltar essa âncora, você passa o cabo e larga, amarra, larga tudo, certo? Isso pode acontecer numa situação de emergência, um mau tempo, né? Alguma coisa que você precise se soltar, né? E não consiga por causa desse final da amarra preso, né? Tá. Bom, quando você vai preparar a âncora para jogar a âncora, você tem que verificar se não existe uma, se a amarra não está embolada, amarra ou o cabo, né? Às vezes, na saída do guincho, né, do guincho que entra para o paiol, ele se acumula, né? Porque ele vai caindo e se acumula. E às vezes, quando ele vai sair, fica preso entre a saída do paiol com o guincho, né? Então, tem que dar uma afastada, tem que dar uma olhada sempre que vai você preparar a âncora, né? Abre o paiol, verifica como está, se não vai ter nada que atrapalhe. Tem vezes que, às vezes, a galera costuma jogar o lixo dentro do paiol da âncora, né? E, às vezes, vai atrapalhar, né? Então, sempre tem que ter cuidado, certo? Você prepara, amarra para jogar a âncora, né? Pode soltar um pouco de cabo no convés para ter o cabo suficiente para quando a âncora caia, ela não tenha nenhuma interferência, né? Você prende no cunho, no cabeço, esse aqui é um cabeço, né? Mas faz parte de cunho, né? E você vai jogar a âncora, certo? Na hora que você joga a âncora, tem que ter cuidado, né, para não se embolar.
e principalmente não jogar ela por cima do guarda-mancebo, né? Por quê? Normalmente as pessoas, por exemplo, tem um cara que tem a carteira de arraiz, e aí ele seleciona o outro que não tem nada, e aí ele fala assim, João, joga a âncora. Aí ele pega a âncora e, uau, joga, entendeu? Então, ele fez a coisa certa, né? Mas ele não sabe que o negócio tem que ser por baixo, pelo bico de pato e tudo. Embarcações maiores, você vai ter uma abertura aqui embaixo do casco, que se chama escovém, né? O escovém, a âncora já fica aí, certo? Então, é assim que funciona, né? Mas eu já vi isso acontecer. Aí, daqui a pouco, o cara joga, e o pior é que deixa ela lá, aí daqui a pouco, quando começa a fazer força, aí ele fala assim, João, a corrente está entortando o púlpito. Aí eu falei, pô, entende? Porque já fez assim. Enfim, não é por assim. A eficiência da âncora, ela depende, né, do tipo de fundo, né? E o fundo nós chamamos de boa tensa. O tipo de fundo de boa tensa é areia, cascalho ou lama, né? Que dá uma boa, que segura bem a âncora, né? Fundo de boa tensa, certo? Areia, cascalho ou lama. Já lodo já é meio ruim, né? Algas, tal. É, pedra, muito ruim, né? Que não é bom. A eficiência da âncora, né? Ela depende desse ângulo, né? Onde que vai estar relacionado ao comprimento da amarra, certo? Mas a gente tem que ter cuidado com o comprimento para saber se no giro da embarcação ela não vai pegar alguma outra coisa. Então, você tem que somar, né? Aí sim, você pode servir de um navionics, por exemplo, para te posicionar onde que você está, né? E ver a que distância você pode ter esses cuidados para jogar a âncora, né? O filame é a quantidade de amarra relacionada à profundidade local. Então, quanto de filame vamos jogar? Né? Quanto de filame? Então, joga 15 metros, joga 20 metros, certo? Então, esse filame, que se chama, né, a quantidade de amarra, o tamanho da amarra, está relacionado com o estado do mar. Se o mar entra um vento mais forte, tem um mar mais agitado, eu dou mais cabo, né? Então, posso até umas 10 vezes a profundidade, né? Se você tiver área de giro, você dá toda a âncora, certo? Porque aí fica melhor, né? Numa situação de mau tempo e tal, né? Então, de 3 a 5 vezes é recomendado, né? E aí, você normalmente, quando joga a âncora, né? Por exemplo, você vai fundear numa profundidade de 5 metros, certo? 5 metros de profundidade, tá? Então, seria de 3 a 5, né? Então, seria 15 metros a 25, certo? Então, você pode começar dando 15 metros. Quando já deu os 15 metros, né, você segura ele um pouco no cunho, né? E espera o barco, né, o vento levar até ele começar a segurar. Assim que sentir que ele segurou, você dá o resto. Dá mais 5 metros, mais 10 metros, né? E aí ele vai ficar já numa posição certa. Mesmo assim, depois você espera, né? Para ver na hora que o barco começa a se movimentar a proa, para um lado e para o outro. Porque ele está segurando, né? Então, quando o vento puxa de um lado, ele segura, ele começa a cabecear, né? Aí depois você repara o lateral, o que que você tem como referência no ponto fixo, né? Para, olha para frente e tal, né? E começa a pensar, se o barco gira, porque o vento gira para noroeste, gira para sudoeste, para onde que ele vai parar? Como que ele vai fazer? Né? Então, você sempre pensa no raio de giro, considerando que o vento ele pode girar 360 graus, né? Ou pelo menos, sei lá, 180 graus, né? Na direção do vento, certo? Tá. Aí depois você pega um app que se chama, como que é?
Anchor alarm, né? E ele vai marcar, né, a área que você fundiu, e aí você fica com ele no bolso. Se você se soltar, ele vai apitar, certo? É uma segurança. Então, como é que é os procedimentos para soltar a âncora, né? Então, primeiro você vai ter que verificar a profundidade que você vai parar, certo? Se aproxima do local, né? Diz, aí vou parar em 4 metros, né? Então, você já sabe. Sempre a aproximação contra o vento, né? Aproxima contra o vento e para o barco no lugar que você quer, né? Dá um pouquinho de seguimento a ré, né? E joga a âncora. Joga a âncora, deixa ela cair. Na verdade, na preparação da âncora, você já tem que deixar ela pelos cabelos. Chama âncora pelos cabelos, sabe? Que seria ligeiramente pendurada ao nível do mar, um pouquinho antes do nível do mar. Não pode pegar no mar, porque se ela pega no mar, se você está se mexendo ainda, ela pode bater no casco, certo? É pelos cabelos, entendeu? Tá. Aí você já deixa ela, quando chegar no lugar, para, dá um pouquinho de seguimento a ré e deixa ela cair, certo? Pode deixar ela cair de uma vez com o guincho, né? Você apertando o botãozinho para descer, e o guincho vai soltar e você vai ficar contando quantos metros de amarra você soltou, certo? Quando chega essa estratégia, né? 3 vezes, você para, certo? Deixa ela prender um pouco e depois larga mais, certo? Larga o resto, tá? Aí vai âncora unhada, âncora unhou, certo? Tá, aí depois você pega o âncora alarm e marca na posição que você ficou. Tá. E um lugar para fundear, ele tem que ser abrigado de ventos e correntes, tem uma profundidade adequada, né? Até uns 10 metros para embarcações pequenas, fundo bom, sem declive, né? E fundo de boa tensa. Então, normalmente nas áreas que são destinadas para fundeio, a carta náutica vai mostrar uma âncora, uma ancorazinha, né? Então, tem a área protegida. Mas você, como é muito esperto, você já vai colocar a carta náutica e dizer, bom, se o vento estiver sul, o vento vai entrar aqui. Então, esse não é um ancorador, um fundeador muito bom para vento sul. Mas se o vento estiver leste, se estiver nordeste, seria bom, entende? Então, essas são as coisas que você tem que se policiar, né? Aqui tem uma pedra a 2 metros de profundidade. Então, vou ficar mais para cá, que está mais profundo, certo? O tipo de fundo eu leio com a letrinha que vai se encontrar próximo da costa. A, areia, certo? Em inglês vai estar sand, né? Mud, lama, vai estar rock, pedra, né? Então, esses, como eu vejo, o tipo de fundo, certo? Então, aí já me preparo para ver a profundidade e tudo mais. Óbvio que quando eu chego na profundidade, eu vou ver pela altura da sonda. A sonda que vai me dar a profundidade certa, né? Porque lembra que os númerozinhos aqui das sondagens da carta, eles são, digamos que, colocados na maré mais baixa, né? Aí você precisa da altura da maré para saber sua profundidade, tá bom? Tá. O raio de giro, né? Nós temos que considerar se não tem alguma obstrução, né? Para ver a quantidade de amarra, porque você vai ter o tamanho do barco mais amarra, né? Para saber mais ou menos que distância que você pode soltar essa amarra, né? Tá. Para pernoite, as pessoas às vezes eles recomendam jogar uma segunda âncora, né? Essa operação eu acho muito ruim. Sempre jogar duas âncoras é muito ruim, porque a embarcação gira e quando ela gira se embolam todas, depois não pode subir nenhuma nem outra, entende? Então, eu já vi em algum caso que, por exemplo, tem uma região muito forte de vento e você precisa fundear e tal, e você tem duas âncoras, né? Aí você joga uma primeira âncora na mesma corrente, na mesma
amarra, né? Você vai prender uma segunda âncora. E aí sim, você prende uma segunda âncora e vai ficar um pedaço, né, dentro no fundo do mar, com duas âncoras e o restante para você subir, certo? Então, isso sim eu já vi, mas você jogar duas correntes, duas amarras, já é um negócio mais complicado e vai terminar é, prejudicando mais a manobra, certo? Tá. Uma técnica para diminuir o raio de giro, né? Também você fundear com outra segunda âncora, né? Você pode fazer isso, talvez, na posição de proa e popa, né? Quando você está parado numa praia, tipo aquelas praias badaladas do Ciclube, da Dentista, que tem uma lancha do lado da outra, e começam a tocar funk e ficam bebendo que nem loucos, aí, essas aí, o cara tem que colocar duas âncoras. Mas aí você coloca a primeira âncora e a segunda âncora leva com bote. Coloca um bote e leva a segunda âncora para deixar ele numa posição alinhada, certo? Bom, mas vocês não vão fazer isso porque vocês não gostam de funk e, e também de beber que nem loucos. Bom, então, mas a manobra existe, a manobra vocês podem fazer, certo? Tá. Bom, ou dependendo de um canal, né, que você precise fazer. A aproximação de uma poita, né, você sempre vai se aproximar contra o vento também, né? E de preferência para você pegar a poita pela mura, né? Pela mura. Aqui está. Vocês têm que avaliar, por exemplo, se o vento estiver forte e ele soprando por esse lado, é melhor pegar, né, deixar a boia a sotavento. Você passa um pouco com o barco e o vento vai te trazer nela, né? Vai ficar um pouco melhor, né? Então, a sotavento, né? Mas aí tudo depende. Se o vento estiver fraco, aí você pode pegar e lavar lá vento também, não tem problema, né? Tá. Outra coisa é quando você se aproxima, por exemplo, às vezes acontece que você está sozinho, né? E até você parar o barco e você pegar a poita, o barco cai e você volta, certo? Então aí já depende, né, do marinheiro safo, né? Você pode se passar com o barco um pouco, né? E aí você joga a âncora, né? Joga a âncora e vem soltando a âncora e a âncora te traz na poita. E aí você, pum, pega a poita, certo? Pega a poita e ainda ficou com um pedaço de âncora, entendeu? Então, tipo, digamos, uma situação mais crítica, porque o que que acontece? Tudo com vento forte é muito diferente, né? E se você tiver, por exemplo, uma situação muito difícil, um vento de 40, 45 nós, e você precise parar, porque já não aguenta mais ficar no mar, né? Aí você diz, cara, e agora? Como é que vai ser? Então, aí você pode, tipo, jogar uma âncora, se aproximar da poita e pegar a poita, certo? Bom, tá. Para suspender, as manobras de suspender se chama a eh, manobra de, como que é? De retirar a âncora, certo? Então, para suspender, peraí, para suspender, eu primeiro nunca puxo a âncora com o guincho, né? Eu sempre primeiro dou máquina, né, para avante, até deixar ela a pique, deixar ela na vertical, certo? Quando a âncora amarra está a pique, aí eu começo a utilizar o guincho, certo? Se não tiver guincho, na mão, mas aí você fica mais fácil de tirar. Jamais a âncora esticada, você não consegue, certo? Vamos supor que você está com uma âncora muito pesada, né? E o guincho quebrou, né? E aí você não consegue tirar a âncora. E aí você faz o quê? O que que você faria se você está com uma âncora que é pesada, digamos de uns 25 quilos, né? E você não consegue subir sem ser com guincho, né? Sem ser com guincho. Aí você faria o quê? Vamos ver. Essa é a pergunta do milhão. O que que você faria, João?
a âncora está pesada, você já foi para frente, para trás, já desgarrou ela, mas não consegue subir a âncora. Corta fora? Hein? Corta fora a corrente, o cabo. Bom, no final, se você não tiver outra opção, vai jogar a corrente fora, certo? E aí vai gastar lá uns 5.000 reais, né, até recuperar a corrente e a âncora. Ó, uma técnica que é usada, que você pode usar uma driça. Você pega uma driça, né, um cabo que levanta a vela, né, e que chegue no fundo, ou um pedaço de amarra, pelo menos, que pega ela aqui embaixo, né? Pega ela aqui embaixo e você adriça, vem na catraca e toma ele catraca. E sobe, e você sobe a âncora, entendeu? Isso se você estiver no veleiro. Se você tiver esses, como que é? É um barco a motor, aí já complica, né? Já complica mais, certo? Então, beleza. Colocar alguma coisa para fazer ela flutuar, aí já é meio um pouco complicado, mas pode ser. Se você tem, por exemplo, uma, uma boia, né? É, alguma coisa flutuante porque imagina que você tem que colocar para você fazer flutuar um peso de 25 quilos. Uma âncora de um veleiro de 40 pés já pesa 20 quilos, entende? Já começa a ficar duro. Uns 50 pés já são já uns 25, 30 quilos, né? Então, por isso tudo com barco maior fica mais difícil, né? Então, beleza. Se você não consegue ir para frente e para trás, e porque você agarrou numa pedra, aí ou mergulha ou tem que largar a marra. Você cortar, porque como que se solta? Certo? Isso já aconteceu comigo uma vez, nós estávamos na Ilha de Trindade, né? Lá a 600 milhas da costa, a Trindade era, fundei a 20 metros de profundidade, né? Então você tem que levar mais de 100 metros de amarra, né? E o fundo é pedra. Aí nós demos a sorte de agarrar uma pedra. E aí não conseguimos tirar a âncora de jeito nenhum. Vai lá, várias âncoras. Se alguém passar por lá, mergulhar, vai encontrar um monte de âncoras lá. Porque é assim, né? Bom, então, vamos lá, continuemos. Tá. Em mau tempo, né, existe um procedimento que se chama, né, você jogar a âncora de mau tempo, né, ou a âncora flutuante, o drogue ou âncora flutuante, certo? O drogue, normalmente, quando você está com mau tempo, você não consegue navegar mais contra o vento, né? Então, aí você tem que dar a popa para o mar e descer com o mar, certo? Então, tira as velas, tira tudo, ou às vezes fica com uma vela de tormenta, né? Uma vela pequena, e desce as ondas, né? Então, essa âncora, digamos que te ajuda a estabilizar um pouco e não se afastar muito do local que você estaria provavelmente indo, né? Por exemplo, você está indo daqui de Ilhabela a Florianópolis. Está indo de Ilhabela a Florianópolis, legal, daqui a pouco entra uma frente fria, violenta, né? E você vai ter que voltar, né? Não tem jeito. Então, para não se afastar muito e tudo, ela vai te freando, digamos, né? Existe uma outra forma também que coloca a âncora amarrada na proa e na popa quando você fica meio que aquartelado às ondas, né? Aquartelado é quando você fica com ele contra o vento, né? E com máquina e meio que seguindo aí, aguentando um tempo sem se movimentar, certo? Eu, particularmente, não gosto, nunca fiz, e eu pensaria muito em colocar uma âncora flutuante se eu estivesse no mau tempo, entende? Porque já está ferrado, já está reclamando o que que eu faço aqui, o que que eu faço aqui, meu Deus, né? E aí você ainda vai jogar um negócio nos cabos,
que corre risco de se enfiar no hélice, né? E aí você fica pior,